Em nome de Deus Uno, Sublime e Eterno, esse é o canal Eutagnose, sou seu irmão Araújo, proclamador da religião de Deus Uno, Eutagnose e da mensagem do Livro Luminoso. Esse é um vídeo breve, vamos explicar, fazer o tafsir, a explicação do que nós lemos no vídeo anterior, que é o credo monoteísta, que é a essência de toda a fé do eutagnóstico, certo? Falando em eutagnóstico, que nos arremete à gnose, o movimento gnóstico, que a gente estava também no vídeo anterior falando, e eu citei em algum momento que todos os livros gnósticos estão eivados de erros, né? Devido à limitação da época. No entanto, e todavia, quando eu me refiro aos livros gnósticos tradicionais, fora desse contexto está o Evangelho de Tomé e de Maria Madalena, que nós consideramos profundamente inspirados e consideramos ele 100% correto. Tá certo? Desta feita, nós o integramos ao Livro Luminoso para fazer parte do nosso cânone. Então vamos lá. Nessa parte, onde está no Livro Luminoso, para o volume 1, página 583, nós temos o credo e o código monoteísta. O código é uma lista de regras de conduta moral, né, que todo eutagnóstico deve adotar. Né, são 36 artigos. Nós trabalharemos e falaremos sobre eles oportunamente. Neste momento, eu vou explicar os 9 versículos, né, na profundidade, assim, de forma razoável, né? Na profundidade, essência mesmo, é difícil, teria que ser um vídeo para cada um desses versículos, né? Mas, a priori, como eu disse antes, futuramente nós faremos um comentário por escrito do Livro Luminoso para disponibilizar para os irmãos, porque o Livro Luminoso é um livro de mistérios, né, de mistérios sagrados, né, ele abrange toda a existência material de todas as coisas, né? Somente Deus Uno é impossível ser calculado, mas tudo aquilo que existe, que é matéria, que foi criação, o Livro Luminoso trata desses temas, portanto, é de uma profundidade ilimitada. Vamos ao credo monoteísta. Em nome de Deus Uno, Sublime e Eterno. Este é o versículo 1. Ele inicia primeiro com um pequeno símbolo que é da tradição Sikh, que significa Ek Onkar, né? Ou seja, Deus e nós somos um. E isto nós já explicamos em outros vídeos. A essência espiritual, a fagulha divina, remete a isso. E em nome de Deus Uno, Sublime e Eterno, porque todas as coisas têm que ser em nome de Deus. Tudo que é bom, que é bem feito, que é bem intencionado, tem que ser em nome de Deus. Se não for, não tem sustentação. Versículo 2. Eu me declaro adorador de Deus Uno e discípulo de minha consciência. Por que discípulo de minha consciência? Porque para você ser um adorador de verdade, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Aquela adoração porque o templo está lotado de música, de pessoas divertidas, porque tem bons relacionamentos, porque você vai em busca de falsos milagres para fazer negócio com Deus. Essa não é a adoração verdadeira. Ou quando você é induzido por outras pessoas, ou porque você pratica uma religião só porque seus pais praticavam, ou porque você se converteu a uma crença porque você tinha interesse numa mulher, ou uma mulher tinha um interesse num homem lá. Sempre que há interesses secundários, esta fé ela não é verdadeira. Então, a essência da fé verdadeira é quando você tem consciência do que você está fazendo é bom para você e é bom para a sua vida, e que isso é verdade. Por isso que nós, eutagnósticos, somos discípulos de nossa própria consciência. Versículo 3. Eu reconheço a soberania e a eternidade de Deus Uno e sou monoteísta convicto. Então, para você se tornar um eutagnóstico, o primeiro passo é você reconhecer o seu lugar no cosmos e a soberania de Deus. Você é uma criatura, Deus é o Criador, logo Ele é soberano e exerce sua autoridade sobre todas as coisas, incluindo você, né? E para ser um monoteísta convicto, você tem que ter 100% de certeza do que você está fazendo, do que você está exercendo, do que você está pensando
e do que você está crendo. Quem tem essa firmeza no coração, aconteça o que for, ela não vai se desviar. Entendeu? Aconteça o que for na sua vida, você não vai abandonar a fé porque você tem convicção. Monoteísta convicto. Versículo 4. Eu creio em Deus Uno e escolhi o bem em oposição ao mal. Quando você escolhe o bem, você tem que rejeitar o mal, né? Não dá para você ser monoteísta e ser mal ao mesmo tempo. Essas duas coisas não caminham junto, certo? Ou você é uma coisa ou é outra. Não dá para ser neutro. Em eutagnose você não pode ser morno como vômito. Você tem que ser quente ou frio. Você tem que ser o bem ou o mal. Você que escolhe. Versículo 5. Eu creio em Deus Uno, para quem volto minha face continuamente de todo o meu coração, com todo o meu entendimento. A verdadeira crença, a crença eutagnóstica, a crença que ela vem do sentimento mais profundo, do âmago da alma, ela tem que ter essa profundidade. Precisa ser de coração, de mente e coração. A mente, ela exprime a expressão máxima da razão, né? Quando você age de acordo com o seu discernimento, e de coração, porque é a emoção. Você tem que colocar emoção nisso, né? Você tem que estar por inteiro na fé monoteísta, de corpo, alma e coração. Tanto você pensar corretamente e agir com o sentimento de que está tendo certeza do que faz, e completar essa crença agindo, né? Controlando, guiando o seu corpo para aquilo que é bom para você e para as outras pessoas, né? Isso é a forma mais correta de se viver, de corpo, alma e coração, né? Com todo o entendimento. O versículo 6. Eu sou um ser universal que pratica a benevolência e ama a paz. Um eutagnóstico, ele não se prende a nacionalismo, ele não se prende, porque o outro é estrangeiro, porque o outro lá é africano, o outro lá é inglês, o outro lá é isso. Não existe isso. Para nós, a humanidade toda é uma só família, né? Todas as nações são uma só nação. E o nosso planeta, nós somos todos irmãos, daqueles que são irmãos do bem, certo? Então nós somos seres universais. A nossa universalidade está além do nosso nacionalismo e de outros ismos que possam existir, certo? E nós amamos a benevolência e a paz e a justiça, porque Deus é verdade, é amor, verdade e justiça. O 7. Eu sou um adorador de Deus Uno e sei distinguir a verdade da falsidade. Minha lei é o amor, verdade e justiça. Isso aqui é profundamente esclarecedor. Um adorador de Deus Uno, ele precisa ser estudioso. Um eutagnóstico, ele estuda, entende e compreende, né, as crenças reveladas. Ele estuda todos os segmentos do conhecimento humano para que ele não seja enganado pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, que está cheio deles nas televisões, enganando as pessoas, nas falsas igrejas dos adoradores de Aldabaoth, que mentem, enganam e conduzem as pessoas para o inferno em que eles vivem. Eles falam de um paraíso que está além da morte, enquanto eles vivem esse paraíso aqui com o dinheiro que os crentes adoradores de Aldabaoth se sacrificam para depositar nos pés deles. O paraíso dos devotos da igreja de Aldabaoth fica além da morte. Só que o paraíso daqueles que exploram a fé ingênua dessas pessoas é vivido aqui no mais absoluto luxo. E isso é um absurdo, porque aquelas pessoas vão parar nesses antros de prostituição mental porque elas não têm conhecimento. Portanto, um eutagnóstico precisa ter conhecimento e se esforçar todos os dias para saber mais e ter conhecimento. Até o último dia e o último suspiro da sua vida, você deve buscar saber para não ser enganado. Versículo 8. Eu declaro minha crença cósmica em Deus Uno, na vida eterna e na espiritualidade perene. A nossa fé ela é fundamentada na crença de que existe um mundo espiritual, existem outras dimensões. O livro descreve claramente essas dimensões. Inclusive, eu ia perguntar se vocês já conhecem o Palácio Dourado que há no centro do Sol, de onde se tem a governança do mundo, do nosso sistema solar. Se vocês conhecem o reino de Mamlakat, que é o reino dos anjos,
Se você nunca ouviu falar dessas palavras, dessas coisas, você precisa ler o Livro Luminoso. E, e então a nossa crença ela é uma crença profundamente espiritual, né, com resultado na vida material. E o último, tão importante quanto todos os outros, que é o nono, diz o seguinte: Eu sou parte de Deus Uno, de onde vim e para quem retornarei. Permanecendo em Deus Uno, alcançarei a grande liberação. Isso aqui é o ápice da nossa fé, né? É o objetivo final, é a conclusão da nossa grande obra da vida, de todas as vidas, né? Nós somos reencarnacionistas, portanto, nós nascemos e renascemos e evoluímos até atingir um grau de iluminação no qual não há mais necessidade de renascer neste mundo, né? Quando acontece a grande liberação. Aquilo que para os hindus é o moksha, aquilo que para os budistas é o nibbana, aquilo que para, enfim, cada tradição é o ápice da sua busca. Para nós é a grande liberação. É quando nós atingimos um estado de elevação espiritual que não há mais necessidade de nascer, e muitos já passam para o Homo Angelus, né, que é o último estágio evolutivo do ser humano. Espero que todos tenham compreendido. Essa é uma explicação espiritual e racional abreviada do credo monoteísta, que esse credo é a essência de todo o livro luminoso, é a essência de tudo aquilo que nós acreditamos e buscamos. Oxalá, em outros momentos, nós vamos dar continuidade a uma explicação mais aprofundada por escrito em livros que lançarei futuramente. Por hoje é só. Vamos trabalhar. Que Deus nos abençoe, nos guie e nos guarde. E leiam o livro luminoso para serem sábios. Tenham um bom dia.